Tudo bom, gente? Então, 29 de dezembro, a gente quase está em férias, alguns já estão em férias, e vão ser umas férias bem confinadas. E eu, então, já tô aqui no outro lugar, no meu cantinho de leitura, com as minhas almofadas ganhadas de presente, essa aqui é da Claudinha. Bom, eu trouxe aqui para a gente pensar esse tempo sem aula até 25 de janeiro, alguns livros que têm a ver com a nossa situação de pandemia, com essa sensação de fim de mundo e com o isolamento. Tá? O primeiro eu li agora, né, no primeiro período de isolamento, no outono de 2020, que eu não tinha lido e é maravilhoso. José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, sem comentários, ainda não vi o filme. É um prêmio Nobel, tá? Então eu começo com esse escritor português maravilhoso. Por indicação, né, e por ser o livro mais preciso, porque nós estamos vivendo, eu encomendei esse livrinho, né, que é maravilhoso, é um romance filosófico e é preciso as relações políticas, a negação, né, a mortandade, a relação com a doença, e muito interessante porque o protagonista é um médico. Então é o ponto de vista, né, daquele que atende as pessoas, que cuida das pessoas e que vive a peste de várias maneiras, e é a peste bubônica, né? Não é o Covid. A epidemia do ensaio sobre a cegueira eu não vou dar spoiler, mas tem uma epidemia também. O outro livro que eu li também em 2020, antes de começar o isolamento, sem saber de nada que ia acontecer, dica do meu super amigo Alexandre Gurziza, o meu urologista não, né? Mas é um urologista, mas ele é um super leitor e um super bibliófilo, me convidou para um clube de leitura maravilhoso. É o Libertação, do Sandor Márai, né? Que é um escritor que escreve da Hungria, né? É o cerco de Budapeste na Segunda Guerra Mundial, e começa com aquela questão, né, o ponto de vista é a filha de um cientista, e esse cientista é procurado tanto pelos nazistas quanto pela pessoal do governo libertador, que seria a Tríplice Aliança. É um livro de isolamento, de confinamento, né, de um cerco de guerra. Então, né, prepara, e um confinamento bem pior do que aquele que nós vivemos. E aí o outro que eu não reli, mas eu li jovem, né, é o Diário da Anne Frank, também, né, uma história de confinamento na Segunda Guerra Mundial, em Berlim, né, uma menina judia com uma família, com a sua família, e uma família que ela não conhecia, que também foi escondida na mesma claraboia, né, no mesmo cantinho lá. Então é um ponto de vista. Eu li muito jovem, eu devia ter a idade da Anne Frank. Nunca me animei a ler, as minhas filhas leram, né? Então, mas fico com vontade agora, se eu não tivesse outros desafios para o verão. Aí tem um livro que eu li em função de uma sugestão da Denise, lá do Clube de Leitura, da Denise Bruno, que é da Eliane Brum. Então aqui é o nosso primeiro livro de escritor brasileiro, né? Eu não sou uma leitora de periódico, então não conheço muitos textos da Eliane Brum, foi a primeira vez que eu li a Eliane Brum. Sei que ela escreve talvez alguma crônica, assim, eu tenha lido. E não assim, é uma história de mãe e filha, mas é uma relação de mulheres confinadas, né, por questões culturais. Então a gente conhece muito essas histórias, né, de avós, de mulheres que foram confinadas pelos seus maridos e viveram confinadas, e existe essa questão também, né, no mundo islâmico, dos confinamentos das famílias e das crianças e das mulheres, né? Então vale a pena dar uma conferida. É um livro bem agoniante, né? Talvez assim não seja o romance
tão preciso, porque ela tem uma pegada diferente, assim, na escrita, lembrando um pouco, né, acho que talvez jornalismo literário, que eu não conheço muito, não leio muito. O outro exemplar eu não tenho, tá? Também é um livro que eu li na minha adolescência, porque daí eu entro desse confinamento não epidêmico, não pandêmico, não relacionado a doenças ou guerras, né? Há uma questão mais apocalíptica. E eu li um livro que eu amei na minha juventude, eu não tenho, tá? Porque eu emprestei muita coisa era minha, dos meus irmãos, e se perdeu na curva, bailou na curva. Eu não tenho, é o Blackout, do Marcelo Rubens Paiva, que é uma situação apocalíptica brasileira, né, do ponto de vista de um jovem, de uma paranoia de câncer, é muito interessante, tá? Eu até fiquei, as minhas filhas, uma que especialmente a Ana Clara, que gosta de terror, fiquei a fim de buscar esse livro, né, em algum sebo virtual aí para ela poder ler. Como eu fiz com esse há muito tempo, porque eu queria reler, tá? Antes da pandemia, mas não consegui ainda, que é Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, também escritor brasileiro. É um romance dos anos 80. Eu também li adolescente, né? Não tinha o exemplar, eu li emprestado. E aí eu quero reler porque, do ponto de vista de um professor universitário, o Brasil totalmente árido, o Brasil virado num deserto em função de problemas ecológicos, climáticos, a fome, e o ponto de vista de um professor de história, né, de um professor universitário. Então, assim, né, isso é que eu queria resgatar, porque eu me lembro muito bem da fome, das privações, das filas para comer, né, de uma única flor, quando ele vê assim um raminho no meio da aridez, né, de tudo desmatado. Tem uma questão, quando se começa a discutir o aquecimento global, o desmatamento, né, nos anos 80. Então, eu queria reler porque eu queria me lembrar o que acontecia com a universidade, porque naquela época, quando eu li, não fazia sentido para mim pensar o destino apocalíptico da universidade. Tá, e eu tô triste, porque a capa do Blackout que eu tinha era linda, assim, ela era uma capa lunar, era muito bonito, e o meu exemplar era autografado pelo Marcelo Rubens Paiva. Eu fui fazer fila, tiete, né, super jovem, e eu não tenho esse exemplar. E Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu também li na minha adolescência e reli há 2 férias atrás. E adorei, porque é um livro extremamente político, envolve a morte, né? Ele é o prenúncio do Walking Dead, mas de uma forma inteligente, gaúcha, gaudéria, tá? Incidente em Antares é o Walking Dead político do Pampa, né, com uma discussão, assim, tem um pouco de sucupira nas relações de poder da cidade, né, porque é uma cidade chamada Antares, inspirada na estrela Alfa de Escorpião, que é o signo da morte. Então, recomendo, maravilhoso, tá? Esse aqui, eu li, então eu tinha 14 anos, porque eu li o meu exemplar que eu li na adolescência era da biblioteca do Colégio Rosário. Encomendei esse para poder ler nas férias de 2018, reamei e leria de novo. E aí, em função, também encomendei, demorou 2 meses para chegar, né? Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, porque eu não me lembrava, eu tinha adorado esse livro, o exemplar que eu tinha lido era da Voz, da minha avó, quando eu era adolescente, e aí eu disse, eu tenho que ler, porque numa do gráfico, né, das epidemias e das pandemias, eu vi que o cólera era o que mais tinha matado no século XX. Mas o livro não tem muito a ver com o cólera, é um livro de amor, é um livro ótimo para as pessoas que estão entrando na terceira idade, tá? Então, vamos considerar, tá, 55 anos, nem sei mais, 65, tá. Então, ainda não entrei na terceira idade. Mas, assim, aquela ideia de que tu já chegou aos 50 e não vai mais viver, esse livro diz, não, a vida está começando, né? E é um livro maravilhoso. E aí também conta a crônica de um momento histórico da vida da Colômbia, né? Então, e a Colômbia é um país muito interessante,
para se estudar. E eu termino, se estudar, se conhecer, né? Tá na lista. Ir à Colômbia. Especialmente Cartagena, que é onde acontece o romance, então é a cidade caribenha, né? Então tem toda essa relação, né, do Caribe com a América Central e América do Sul, né? Vamos pensar que Cartagena é esse vetor. E eu termino com o livro que eu tô lendo, tá? Poderia ainda falar de um outro livro, não tá aqui, tá lá né? Não tá comigo, tá emprestado, tá em outro lugar, mas que a gente leu para o clube. Eu já tinha lido há 3 anos atrás, que é o Submissão, do Houellebecq, que tem, né, uma pegada subapocalíptica, onde as mulheres estão confinadas em função do islamismo, ganhando as eleições na França, né, semi-confinadas, como são as mulheres islâmicas. E eu termino com um livro que eu não terminei de ler ainda, eu vou terminar até amanhã, que é o Walter Hugo Mãe, A Máquina de Fazer Espanhóis, que ele não é exatamente um livro de confinamento, mas é um livro de velhice. E é um livro que acontece dentro de um lar de terceira idade, de feliz idade. Né? Então, o isolamento, o levar, né, as decisões das famílias, e o protagonista, né, é um português, muito diferente da protagonista do ensaio sobre a cegueira, ou dos 6 protagonistas, né? Mas o ensaio sobre a cegueira tem uma protagonista que também é muito interessante, a mulher do médico. E esse aqui, tá? Então ele fala de um outro tipo de isolamento, e eu termino com ele porque ele vai chamar a atenção, né, o risco dos lares geriátricos e dos residenciais geriátricos nesse momento, que são os lugares de maior vulnerabilidade, porque a visita pode infectar. Então, né, no nosso caso, na nossa experiência, as visitas foram canceladas, e aí mesmo assim o lar precisa de técnicos, de funcionários, e esses funcionários têm familiares, e mesmo que a pessoa seja sintomática, né, a gente tem aí muitas narrações, eu pessoalmente sofri muito por isso, né, das pessoas dos lares geriátricos serem as mais vulneráveis aos vírus e as que mais vêm a óbito. Então, isso aqui tem a ver com a morte, né? Eu termino com um livro que fala de morte, de um outro tipo de isolamento. Então, todos são livros para a gente pensar umas férias menos sociáveis, talvez tenha que se preparar para um carnaval dentro dos livros, né? Vamos sambar com os livros, vamos pensar esse ano novo também como uma passagem de outros tipos de movimentos e celebrações. Então fica a dica, né? Eu acho que é super importante a gente ocupar as férias lendo literatura, quem faz tese, quem faz dissertação, quem está escrevendo TCC, quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão escrever. E ler romance, né? Ler histórias de outras pessoas, pensamentos, só nos aprimora. Então, não sei se eu vou gravar vídeo nas férias, tá? Eu tô entrando em férias dia 3, né? Mas dia 2 eu ainda tenho umas coisas para fazer, tem um monte de situações. E a boa notícia aí, quem tá esperando que eu leia seus escritos literários, todos os que me mandaram esse ano, e o pessoal escreveu muito na pandemia, gente que foi meu aluno, que não é orientando, né? Então não tá na fila, na frente da fila. Eu vou conseguir ler, então, esses romances, esses contos e tudo que vocês me mandaram durante o ano. Então, esses textos vieram, né, desde julho, eu tô recebendo. Tá? Não é toda essa pilha aqui, né? Não é essa pilha que eu tô indicando para vocês. Está faltando o Blackout e o Submissão, que poderia estar aqui junto, mas, né, é bastante coisa, e tem um fator que é muito ruim, que é ler em tela, né? Eu precisaria de uns 20 dias sem olhar uma tela para voltar o semestre descansada, mas eu prometi que eu ia ler, né? As pessoas, alguns estão muito ansiosos. O que tu achou? O que tu achou? Vou ler já, tá, pessoal? Por favor, tenha um pouco de paciência. Se faltar um, eu vou avisando. Beijo. Bom ano novo, boa passagem de ano.
que seja muito luminoso e que a gente vá para melhor.